Começa agora o seu mais novo programa, Mini Podcast, diretamente de Jerusalém, Israel. Papo Franco. Apresentação, Rabino Avraham Franco. Olá, tudo bem? Tava com saudade do Papo Franco. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o nosso lugar. E o Papo Franco vem com grandes novidades, sempre pessoas que estão fazendo esse país, chamado isso, pequeno país, mas grande, chamado Israel, fazer esse país girar e mostrar um pouquinho os imigrantes brasileiros, o mundo latino, os europeus que vieram pra cá e constroem esse país com muito amor. E a nossa entrevista de hoje é um rapaz lá do Rio Grande do Sul. E eu vou chamar, cadê o Abaju? Abaju, quem é que vem hoje? Ok, Rabino. Hoje o nosso entrevistado tem o dom de fazer as pessoas rirem muito. Com vocês, o Wilson Ribeiro. Que bom que você tá aqui, cara. De Porto Alegre a Jerusalém, a terra de Israel. Só pra vir te ver, né? Só pra mim, não. Você veio de Haifa. Você veio de Haifa. E tá quanto tempo aqui em Israel? 6 anos, né? 6 anos. 6 anos. Eu me lembro quando você chegou aqui. Você estava estudando numa yeshiva em Jerusalém e era uma yeshiva Sharedat. Eu cheguei magro. Chegou magro, agora tá gordo? Agora tô Explica um negócio, você era muito serinho, né? Estudava Torá, tava lá envolvido no negócio. O que é isso? Virou comediante. Da onde vem isso? Você já era lá de Porto Alegre? Então, tudo começou com a minha história lá. Começa sempre com as histórias, cada um tem sua história. Eu me formei nisso, né? Na história? Me formei em história. Mas sempre que eu falo, eu sempre tenho que remeter a tudo. Desde lá de Porto Alegre, como é que foi todo o meu desenvolvimento pra gente saber que a vida a gente tem que levar, como o pessoal fala, a gente tem que levar a vida com felicidade, com harmonia. Me explica uma coisa. Tua família é de imigrantes que foram para Porto Alegre. Da onde vem essa família? Então, a parte da minha mãe, da mãe da minha mãe é da Romênia e a parte da mãe dela é da Moldávia. Ou seja, tua bisavó veio para Porto Alegre e se estabeleceu em Porto Alegre, veio naquela légua dos judeus da Apple, instituição que vai para... Tem um Barão Hirsch, né? Barão Hirsch, que fez... Veio naquele período lá, Santa Maria, lá o pessoal que estabeleceu aquelas fazendas agrícolas para desenvolver o leste europeu. Foi isso que Statel, né? O Statel, né? Foi nesse período? Tem até o filme dos Quatro Irmãos. Pô, ficou um clássico. E o pessoal tá até fazendo outro filme do Barão Hirsch. Mas essa leva que vieram fugir dos pogroms. E aí minha avó, a parte do pai da minha avó veio da Romênia. E o pessoal foi pros Estados Unidos, que vai dar meu primo, o Adam Sandler. Ele é parente do Adam Sandler, ele é bom. Só que uma se atrapalhou, que é a minha parte. Pegaram um navio achando que ia pra América do Norte, só que eles não viram que tava pequenininho. América do Sul. E aí eles desceram pro Brasil. Nada é por acaso. O Brasil é um lugar maravilhoso e era pra você estar lá. E Porto Alegre? Porto Alegre é toda a tua formação, né? Toda a minha formação lá. E aí mudar pra vir pra cá foi difícil. Eu morei em Porto Alegre, morei em Santa Maria em 1996, há muito tempo atrás. Então a comunidade judaica era uma comunidade com base daquela colônia europeia, né? Como é que está Porto Alegre hoje? A comunidade é uma comunidade ainda com costumes europeus? Então, eu me formei em História para conhecer também a história. A tua história. E ali o nosso bairro Bonfim, do Moacir Scliar. Grande escritor que mapeou toda a história dos judeus no Rio Grande do Sul. E ficou imortal, né? Na cadeira. Está enterrado em Porto Alegre. E ali, então a gente tem nosso bairro Bonfim. Ali tem 5 sinagogas. Tem os Halabis também, né? Tem até o Hassidut lá. 3 reformistas, 2 ortodoxas e as 2 brigam entre elas. Tem uma treta. O reformista ou os ortodoxos? Ali tu tem um Beit Rabat e tu tem o Bnei lá. Mais ou menos como agora tinha antes o Daniel Presmo. Agora tá um primo meu, que inclusive é Rabat. Você chegou a ver alguns imigrantes daquele tempo antigo? Cheguei. Você conviveu com eles? Então eu fiz uma entrevista, inclusive eu filmei. Um dos que ainda estão em Porto Alegre hoje, eles participam do Minyan, no centro israelita. E ele era então... O pessoal de Porto Alegre está imigrando, né? O pessoal está vindo para Israel. Né? Você conhece a Aline? Aline, que agora tá famosa, tá fazendo um broadcast com todo o Brasil. Tomara que ela venha aqui também. E eu me encontrei com ela em Jerusalém, lá. Hoje? E ela que me reconheceu, ela é o Wilson. Só que isso foi antes da pandemia. Antes que ela ser famosa. Agora é famosa. É, famosa. Mas então, todo mundo tá vindo agora de Porto Alegre para cá? Como eu te falei, Porto Alegre tu tem muitas coisas que acontecem em Porto Alegre. O PT
começou em Porto Alegre. Foi lá a primeira prefeitura que o Tarso Genro ganhou. E ali depois São Paulo, tudo. E se tu for ver os manifestos, quando eu era professor, começaram em Porto Alegre. É aí que começa a piada, né? É aí que começa a piada. O país da piada pronta, seria isso, não é? Não, porque a gente começa a se dar conta. Eu comecei a me dar conta, né, que eu ia ter que sair do Brasil. Que o caminho do Brasil era o aeroporto. Quando eu tava lecionando, eu lecionei 5 anos, comecei a dar aula há 5 anos. E leva assim, ó, uma das coisas que eu sempre gostei, que eu gosto, de tudo que aconteceu comigo. Toda a minha história. A gente está se desenvolvendo, a gente veio para cá para ter oportunidade de continuar crescendo. Ali, por exemplo, eu aprendi a me impor. Mas Porto Alegre tá no coração, né? Mas você é gremista ou Inter? Não, eu sou gremista, né? Continua gravando. Como eu te falei, eu tinha que me impor lá. Na minha gurizada, eu era gordinho, e aí o pessoal começou a me apelidar de gordachonha. Gordachonha é uma expressão lá no sul, significa gordo. Eu tinha 15 anos, tava gordo. Então, lá diferente. Sim, ali, com os meus amigos no bairro, você não mudou nada. Do lado da Federação Israelita tem a Federação Italiana. Então tu tem muito italiano, pessoal também ali que vem das colonizações germânicas. Então tu tem... A gente sempre viveu multiétnico, sem contar as colônias africanas também. Então a gente sempre teve... Então ali eu me dava com todo tipo de pessoas e todos eles estavam me chamando de gordachonha. Mas que gordachonha? Na escola tava jogando futebol e o pessoal... Ali vem bullying, né? Hoje ali vem a chonha, olha, ali tá vindo a chonha. E era eu correndo ali, parecia um saco de leite. O pessoal dizia assim, quando eu tirava a camisa, começou aquele bullying. Então teve um dia ali que eu comecei a me impor. Eu falei assim, é ali que eu aprendi a ser homem, que eu impus toda a minha masculinidade naquele dia de revolta, quando todo mundo me chamava de chonha. E aí eles aprenderam a me respeitar, começaram a me chamar de chonha. E o meu apelido do meu bairro até hoje é chonho. Chonho. Pra quem sabe, esse é meu apelido. Mas passado regresse que era chonho. Me explica uma coisa. Quando eu morei lá no Rio Grande do Sul, eu via que cada um tinha o seu cemitério. Lá em Porto Alegre tinha isso. O cemitério judaico a gente sabe, mas tem um cemitério alemão, tem um cemitério católico do italiano, toda essa cultura. Mas em Porto Alegre, quando você falou que morava no bairro Bonfim, você conviveu com os racídicos, com os ortodoxos, com os reformistas. E não foi difícil você largar disso para vir para cá, para uma Babel judaica? Era, assim, ó, de início foi difícil. Eu nos cemitérios, Você tem história de cemitério? Tenho. Inclusive eu tenho até trauma, né? Como é que é isso? Eu tenho até trauma, porque quando eu estudava história, eu fiz um trabalho, inclusive com um amigo nosso, que agora ele era presidente do Clube de Cultura dos Judeus Socialistas, entendeu? Socialista. E eu fazia parte também. Você era socialista? Foi uma parte da minha vida, né? Que aconteceu. Foi uma parte da minha vida que aconteceu, né? Eu era então professor de história. E quando você fez eu era do sindicato, né? Entendeu? Né? Vem cá, você fez Techuvá quando pra sair do carro? Eu fui comunista, né? Eu fui comunista. E eu tava no sindicato ali, tava envolvido com tudo isso aí, né? Eu era do professor de história, né? 5 anos. Quando eu tava nessa situação, então, né? Que eu era comunista, eu era socialista, né? Eu comecei a mudar também muitas ideias minhas, logicamente, porque quando a gente tá envolvido, quando a gente tá recebendo muitas informações, a gente começa a querer entender um pouco o que tá acontecendo, os parâmetros que estão acontecendo. O que é que você aprendeu na Yeshiva? O que o Rabi Barbudo tá vendo lá? O que é o rabino da tua época? Falei. Então, eu vou dizer assim, eu nasci graças a uma abdução alienígena, entendeu? Como é que é isso? Para começar... Uma adoção? Repete aí, como é que é isso? Você foi abduzido por um alienígena? Não, eu nasci graças a uma abdução alienígena. Olha, o celular também tá tocando. Gente... Então, é lá de Porto Alegre, tá ligando agora, é sério, o meu advogado de Porto Alegre. Vai, fala, como é que foi isso? Geralmente, quando a gente pergunta pras pessoas, como é que teu pai conheceu tua mãe, geralmente, meu pai pegou minha mãe numa balada, num baile, no carnaval, tudo que foi lugar. Né? O teu pai conheceu através de um shido com a A minha mãe morava em Jerusalém em 73, 74, 75. Ela volta pro Brasil. Aí ela foi numa palestra de ufologia no Brasil, quando ela volta. Pra explicar o Ribeiro, da beira do rio, né? Porque eu também sou da beira do rio, entendeu? Um dos palestrantes, quer dizer, não foi na palestra, foi o palestrante, foi o próprio palestrante. E era meu pai. O próprio palestrante era meu pai. Ele ficou muito famoso porque ele era das cidades açorianas, que a gente aprendeu na história que é a colonização de muitos cristãos novos que foram convertidos. E uma dessas cidades que fica em Marechal Câmara, da onde é meu pai. Lá no Açores. É. E ele era do exército e ele tava pescando, né? E ele relatou que ele foi abduzido por uma nave alienígena, entendeu? Não sei se foi cachaça, não sei o que foi, né? Entendeu? Não sei se foi cachaça, não sei o que aconteceu, né? Isto é... Ô Silvio, cadê o programa? Isto é incrível.
Então eu já vou chegar na parte da techuvara. Primeiro da techuvara. Não, tem que fazer chuvar mesmo, eu tô preocupado. Porque era assim, ó, o meu pai foi, assim, durante o período da minha infância, meu pai foi tudo, sabe? Menos judeu, sabe? Ele foi tudo. E aí, certa vez, meu pai tava frequentando terreiro, entendeu? Terreiro de macumba. Tipo terreiro macumba. Ele batia tambor. Exatamente. E nesse período, o meu irmão, a mãe tinha feito o Brit Milá nele. Mas eu, com 7 anos, não tinha Brit Milá. Não tinha Brit Milá. A mãe judia, o pai macumbeiro. E nessas coisas, o que aconteceu, é que eu era criança, dormia, ficava com medo, dormia entre a minha mãe e meu pai. E eu vi uma coisa, sério, eu vi uma mão assim enorme que ia da cabeça do meu pai até o pé. E era enorme e tinha unha. Uma mão que tinha unha. Mas toda mão tem unha, não tem? Pois é. Seja o que for, eu acredito que existe coisa, entendeu, Eu acredito que existe coisa. Você foi concebido? Bom, é o seguinte, eu falei pra minha mãe isso que eu vi, que realmente meu pai estava se metendo com coisas. Então deu meio que problema entre a minha mãe e meu pai. Minha mãe me levou no Beit Rabat, lá fizeram meu bris. Rabino Noah fez o meu bris, me botou meu nome Tá em São Paulo. Tá em São Paulo, E botou meu nome do vô dele, que se chama Israel Noah, que é meu nome hebraico até hoje. Me botou Tzitzit. Então eu não vi mais nada, entendeu? Do que aconteceu. Você via coisas? Eu via coisas. A mão com unha. Você viu uma mão grande com unha. Eu escutei também. Você também escutou. Me fala uma coisa agora é sério. Cadê a comédia? Então, isso é engraçado. Eu sempre levo isso, porque Não, mas do lado profissional. Você saiu de Yeshiva, você estudou lá. Agora eu vou chegar até Yeshiva. Olha, eu vou chegar até Yeshiva. Isso aqui não é um podcast lá do Flor. Do Vilela. O Vilela teve aqui em Jerusalém. Teve. Bom, assim, conforme eu decorrer, que eu conheci o Beit Rabat, nunca mais deixei a comunidade judaica. Tô mais pra Rabat, mas tudo bem, assim, o que eu sempre acreditei, foi que assim, Hashem existe, entendeu? E ele tá aí pra nos ajudar quando a gente quer, quando a gente acredita e vai. E eu, assim, algumas das coisas que eu pensei, eu vou fazer história, vou ser professor, e eu comecei a ver essa realidade, eu comecei a me dar conta que Deus não gosta do comunismo nem do socialismo. Foi aí que eu comecei a entender um pouco melhor da vida. Como é que você chegou à comunidade portuguesa? Eu sempre gostei da história dos Anusim, né? A nossa cidade, Porto Alegre, ela é de 1750, ela é uma das últimas cidades, que ali teve o berço que recebeu os portugueses. Então a influência açoriana é muito forte na cultura hoje do brasileiro, mais do que em todo o Brasil. Você fala em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Então isso sempre teve comigo, E eu quero conhecer a Torre do Tombo, quero conhecer a história, porque... Então você vai lá, vamos fazer uma caravana para Portugal para você conhecer lá, vou te levar lá. Bom, e no mais, assim, só para te explicar como é que foi a minha realidade aqui quando eu cheguei. Quando eu cheguei na Yeshiva, quando eu cheguei em Jerusalém, eu comecei então a me dedicar, mas o problema é que a minha parte brasileira, não conseguiu acompanhar. A formação é brasileira, né? Você saiu com quantos anos do Brasil? Saí com 35. Diz alguns estudos que uma pessoa vai ter uma formação quando ela chega aos 25 anos. Isso me deu muito E aí problema. você já chega aqui com uma cultura brasileira e vem para um país novo, você vai ter problema aqui. Exatamente, deu um problema muito sério. Porque você veio com samba, Tanto é que eu recebi uma carta, quando eu recebi uma carta, tava devendo 13 mil shekalim, aí começou o problema, entendeu, Começou o problema, entendeu? Quando eu recebi uma carta, 13 mil shekalim, só que eu não tinha dinheiro, como é que eu ia fazer, Mas hoje eu fiz um acerto, entendeu? Casualmente foi por causa do meu iPhone. A cultura brasileira chegou aqui numa cultura que não é cultura brasileira. Você comprou sem... Exatamente, mas uma das pessoas que me ajudou, inclusive eu quero mandar um beijo pra ele, porque ele mudou minha vida. Ele tocou no meu coração e ele me fez outro homem, Hoje eu sou uma pessoa diferente, porque assim? Ele me mudou, Ele tocou em você? Me tocou, Profundamente. Eu gostei, sabe? Eu acabei me apaixonando, entendeu? Porque assim, eu vou então falar quem é, Dr. Tzvi, eu quero mandar um beijo pra ti, porque tu é o melhor advogado aqui de Israel e com certeza, assim, eu não guardo mágoa sempre porque ele tocou comigo. Ele briga com todo mundo, ele já brigou comigo também. Não, mas assim, quando deu esse problema comigo, eu pensei, meu Yetzirará, porque quando eu vi a carta, o Yetzirará, ele é sempre o primeiro que fala, né? É sempre o primeiro que chega assim, vamos dar aquela banda, cara, não deixa de fazer isso. E o meu Yetzirtov falou assim, cara, para de dar bola pra esse Yetzirará, vamos lá, faz o seguinte, dessa vez, tenta fazer a coisa certa, liga pro doutor Tzvi. Doutor, aí liguei, doutor, preciso falar contigo. Tu de novo? Eu já tinha ligado, já aconteceu 2, 3 coisas antes, mas o doutor falou assim, vou te fazer uma pergunta. Tu ainda, quando o pessoal tá na faixa de segurança, tá na faixa do pedestre, o sinal tá vermelho, tá fechado, tu vê todo mundo parado, tu
ainda passa a faixa? Sim, doutor. Com todo mundo parado? Sim, doutor, eu passo. Eu não consigo, eu vejo todo mundo parado, mas eu passo a faixa. Assim, tu tem que entender que tu não tá mais no Brasil, cara. Pô, tu tá em Israel, cara, tu tem que mudar, cara. Doutor, eu quero fazer Teshuvah, e aí eu comecei a Caiu a entender. ficha que você tá no outro país. Caiu a ficha. Você é parente distante de um comediante norte-americano e você faz comédia aqui. Então, Adam Sandler. O Adam Sandler é meu primo. Ele venceu, que relação com a tua família? Então, como eu falei, o navio dos meus antepassados, eles atracaram no Rio de Janeiro. Ali minha avó era pequena, minha bisavó tava chegando, ali tinha show do Wilson Sideral. O Wilson Sideral, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda. Que maravilha. Uma vez esquindolele, outra vez esquindou. Pô, essa é a clássica, né? É clássico. Aí por causa disso meu nome é Wilson, entendeu? Ah, pensava que era a bola do Sim, por causa disso meu nome é Wilson, entendeu? do Tom Hanks, do Náufrago. Tem o Wilson também, a bola dele. Pô, né? e o Wilson morreu de uma forma muito, muito trágica, todo mundo achando que ele foi abandonado. E mais ou menos aconteceu isso comigo. Pelos meus amigos lá, mas assim, ó, eu sempre tive pelo que é certo. Eu sei que você tem um projeto aí que tá rolando faz 1 ano ou 2 anos de comédia, stand-up. E como é que é isso? Onde que você se apresenta? Então, queremos convidar todos, porque nós começamos, então, um projeto muito interessante, que é o stand-up, que começou com o Chapô, com o Patrick, com o Sérgio, com o Daniel. Esse pessoal, essa turma, fizeram um show em Harish, que foi espetacular. É Brasília. É, exatamente, no teatro, mais ou menos 180 pessoas, quase lotou o público, também aconteceu outros em Tel Aviv, mas a gente ia continuar, queremos ver se a gente faz em Jerusalém. Pra fazer comédia é difícil, né? Eu fiz, não sei se você lembra, que eu fiz aquele Balangandaia. Você lembra do Balangandaia? Sim. E a gente toda semana tinha que gravar sketch, é muito difícil fazer as pessoas rirem. Então, o que a gente quer fazer é shows, né? Ou em teatro, ou em algum lugar, um lugar específico, a gente vai e faz. Então fica a guia pro pessoal que tá assistindo e quer estar aqui em Israel, quer trazer os brasileiros para contar piadas. Que a gente conversa, a gente vai expondo histórias e nessas histórias a gente vai fazendo o público rir, entendeu? São situações que acontecem, que, por exemplo, eu tive essa situação onde eu vi essa carta, 13 mil, agora o que eu vou fazer? Eu me mato, o que acontece, o que eu vou fazer? Então, a gente sempre vai fazendo o público interagir nesse. Chegou naquele momento que eu gosto de sempre fazer com meus convidados, é um ping-pong. Você sabe o que é o ping-pong? Eu pergunto e você responde. Mas a pergunta é um futuro. O futuro tá sombrio, por enquanto, mas a gente tem que... Um amor, é um ping-pong, não é pra ficar contando, vai. O que a gente tem que fazer, né, velho? Levar... Meu pai do céu, um amor, vai. Pra quem nasceu de uma... O que a gente pode fazer, né, velho? A gente pode entender, né? A gente tem que levar a vida, não dá pra levar a vida a sério, porque nasceu uma... Foi um prazer conversar com você. Porque quem é malandro, e mané é mané. Essa é a música dele. Um grande abraço, tchau, gente. Não deu pra acabar diferente, tá? Desculpa, não deu pra acabar diferente. Pra quem nasceu graças a uma pessoa ali, amigo, não dá pra fazer melhor. Você tá com o rabino ainda. Mas quem foi abduzido pra lá, gente... Tá mais do que bom, não tem mais do que fazer. Meu limão, vamos lá, Rafa. Peraí, deixa eu me construir, porque ele me destruiu. Como a gente é um povo que tem tantas histórias, Inquisição, Holocausto, perseguição, o que a gente tem que fazer é buscar alegria, buscar o melhor que a gente pode fazer para passar por cima dessas tragédias todas, né? Sempre com um bom sorriso e uma boa alegria. Sempre com alegria, Rafa, sempre com alegria. Então a gente vai terminar com essa música com teus parentes quando chegaram lá no Rio de Janeiro, escutando a música. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, até semana que vem. Meu pé de jacaranda, uma vez esquindolei, outra vez esquindolei. Tchau, gente. La la ya, la ya, la ya. La la ya, la la ya. Depois behind the scenes você mostra pra mim. Seja mais este dia, todo de amor.